Chegamos à última aula da Desata. E existe uma verdade que Deus colocou muito forte no meu coração. Você não nasceu apenas para sobreviver, você nasceu para frutificar. Durante muito tempo a sua vida foi sobre resistir, resistir às contas, resistir às dores, resistir às perdas, resistir às decepções. E quando uma mulher vive muito tempo no modo sobrevivência, ela começa a acreditar que permanecer viva já é o suficiente. Mas não é. Porque sobreviver nunca foi o projeto original de Deus para os seus filhos. O primeiro mandamento que Deus deu à humanidade não foi sobrevivam, não, foi frutificai. Eita glória! Olha que extraordinário. Desde o princípio, o coração de Deus sempre esteve ligado à multiplicação, ao crescimento e ao legado. Porque Deus nunca pensou gerações inteiras a partir da escassez. Ele pensou a partir da frutificação. E talvez essa seja a maior transformação dessa jornada. No primeiro dia você chegou tentando resolver problemas financeiros, mas Deus decidiu restaurar algo muito mais profundo. Ele decidiu restaurar a sua capacidade de voltar a produzir vida. Porque uma mulher ferida sobrevive, uma mulher curada frutifica. Uma mulher aprisionada apenas resiste, mas uma mulher alinhada ao propósito de Deus se torna resposta na terra. Glória a Deus por isso. E hoje Deus está encerrando um ciclo. Você não está terminando esta jornada com uma mulher que apenas aprendeu sobre dinheiro. Você está terminando com uma mulher que compreendeu que prosperidade no reino sempre foi sobre produzir frutos que permaneçam. E isso nos leva a uma pergunta muito séria. Por que para Deus, por que Deus quer colocar prosperidade nas suas mãos? Forte, né? Existe um padrão que atravessa toda a Bíblia. Deus nunca prosperou alguém apenas para si mesmo. Não, nunca. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Depois você lê lá, Gênesis 12, 2. Perceba, a bênção não termina em Abraão. Ela passa por Abraão. Ela alcançava famílias, alcançava gerações, alcançava povos inteiros. José prosperou no Egito, mas Deus nunca levou José ao palácio apenas para mudar a vida dele. Existem pessoas que precisavam sobreviver à fome. Existem famílias que seriam preservadas. Existia uma promessa que continuaria viva através da sua sabedoria e obediência. Lídia prosperou nos seus negócios. Ela era uma mulher influente, uma empresária respeitada. Mas quando o evangelho alcançou o seu coração, a sua casa se transformou em um abrigo para a igreja. Sua prosperidade ganhou propósito. Porque sempre foi o princípio do reino. Porque Deus não coloca recursos na mão de alguém apenas para aumentar o conforto dessa pessoa. Ele coloca recursos na mão de pessoas que decidiram viver além de si mesmas. E existe uma pergunta que muda tudo. Se Deus ampliar aquilo que está nas suas mãos, quem será alcançado através da sua vida? Quem encontrará descanso? Quem encontrará oportunidade? Quem encontrará esperança? Porque a prosperidade no reino nunca foi sobre possuir mais, sempre foi sobre servir melhor. E existe uma imagem que explica isso de uma forma extraordinária. A imagem de uma árvore. A árvore não come o seu próprio fruto. O Salmo 1 diz: será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo e tudo quanto fizer prosperará. Eu amo essa imagem. Porque uma árvore nos ensina verdades que nenhuma escola consegue ensinar.
Uma árvore não come o seu próprio fruto, anota isso. O fruto existe para alimentar outras vidas. Uma árvore não desfruta da sua própria sombra. São outras pessoas que descansam debaixo dela. Uma árvore produz sementes que talvez nunca veja florescer, porque existem frutos que pertencem às próximas gerações. E essa é a prosperidade do reino. Uma prosperidade que não termina em nós. Uma prosperidade que transborda, que alcança filhos, que sustenta famílias, que abre portas para outras mulheres, que constrói algo que permanecerá quando nós já não estivermos mais aqui. Entende? Por isso Deus nunca esteve interessado apenas em aumentar a sua colheita. Deus está sempre e esteve interessado no que os seus frutos poderiam produzir na vida de outras pessoas. Mas existe ainda algo mais profundo. Nenhuma árvore produz frutos sem raiz. Primeiro ela se aprofunda. Primeiro ela se fortalece. Primeiro ela permanece junto às águas. E só depois ela frutifica. E quando eu olho para esta jornada, eu percebo que Deus fez com cada mulher que chegou até aqui. Deus tratou raízes, arrancou mentiras, curou feridas, fechou vazamentos, destravou as mãos, para que agora pudesse existir fruto, concorda? Porque mulheres que vivem apenas para si mesmas sobrevivem. Mas mulheres que entendem a sua aliança com Deus se tornam árvores frutíferas. E existe uma mulher na Bíblia que representa isso de uma forma extraordinária. Uma mulher que negociava, plantava, construía, cuidava da sua casa e ainda estendia as mãos aos necessitados. É para ela que nós vamos agora. Glória a Deus por isso. Quando falamos sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31, muitas mulheres sentem peso, sentem cobrança, sentem que nunca serão suficientes. Mas eu quero que você olhe para esse texto com outros olhos, amém? A mulher virtuosa não é uma mulher exausta tentando provar valor. Ela é uma mulher alinhada ao propósito de Deus. Ela sabe quem é, sabe o que carrega e administra com sabedoria aquilo que recebeu. A Bíblia diz que ela examina um campo e o compra. Olha, com o fruto do seu trabalho planta uma vinha. Meu Deus, ela negocia, ela produz, ela trabalha, ela constrói. Mas existe algo aqui ainda extraordinário. Toda a prosperidade dela tem direção. Ela não vive apenas para si mesma. A palavra diz: abre a mão ao aflito e estende as mãos ao necessitado. Provérbios 31, 20. Meu Deus, isso muda tudo, mulher. Faz sentido para você? Porque a verdadeira prosperidade do reino não endurece o coração. Ela amplia a capacidade de servir. Ela não produz egoísmo, ela produz generosidade. Ela não afasta pessoas, ela cria lugares de acolhimento. E talvez seja uma das maiores mentiras que muitas mulheres ouviram. Que o dinheiro e a santidade não caminham junto. Mas a mulher virtuosa nos mostra outra verdade. É possível prosperar e continuar sendo sensível à dor do próximo. É possível crescer e permanecer humilde. É possível construir patrimônio e continuar honrando a Deus. É possível. Porque o problema nunca foi a prosperidade. O problema sempre foi a ausência de propósito. E uma mulher que entende o seu propósito transforma recursos em legado, transforma trabalho em serviço, transforma prosperidade em bênção para outras vidas. Glória a Deus. Até aqui Deus está falando com você? Aleluia. Existe algo que une todas as pessoas que Deus prosperou na Bíblia.
Nenhuma delas prosperou apenas para si. José chegou ao palácio, mas o palácio nunca foi o destino. O propósito era preservar vidas. Quando a fome chegou, existia um homem preparado para alimentar nações inteiras. Deus não levantou José para que ele tivesse uma vida confortável. Deus levantou José porque existiam pessoas que precisavam sobreviver. A prosperidade dele carregava uma missão. Lídia também me emociona profundamente. Uma empresária, uma mulher muito bem sucedida, uma vendedora de púrpura. Mas quando Cristo entrou em sua vida, sua casa se tornou um lugar de acolhimento para a igreja. Os recursos continuaram existindo, mas agora tinha um propósito maior. Glória a Deus. E eu acredito que Deus está levantando mulheres assim nessa geração. Mulheres que prosperam sem perder a essência. Mulheres que constroem empresas sem abandonar valores. Mulheres que crescem financeiramente e continuam sendo resposta para outras pessoas. Porque a aliança do reino nunca foi: Senhor, me dê para que eu tenha. A aliança sempre foi: Senhor, confia em mim aquilo que pode servir ao teu propósito. E existe uma pergunta que eu quero que você carregue no seu coração. Se Deus ampliar aquilo que está nas suas mãos, o que florescerá através da sua vida? Porque existem frutos que alimentarão pessoas que você nunca conhecerá. Existem sementes que alcançarão gerações que talvez você nunca veja. E é isso que nos leva ao momento mais importante dessa jornada. A aliança final. A aliança da árvore frutífera. Chegamos ao ponto mais alto dessa jornada de Isaac. Porque depois de tudo que Deus fez nesses dias, existe uma decisão que precisa ser tomada. Que tipo de mulher você deseja se tornar? Uma mulher que vive apenas para consumir? Ou uma mulher que deixa frutos, sombras e sementes para outras gerações? A árvore nos ensina algo extraordinário. Ela não come os próprios frutos, ela não descansa a própria sombra e produz sementes que continuarão germinando muito depois da sua existência. E é assim que funciona a prosperidade no reino. Ela transborda, ela alcança pessoas, ela constrói histórias que vão além da nossa própria vida. E hoje eu quero convidar você a fazer uma aliança com Deus. Não uma aliança baseada no quanto você deseja receber, mas no propósito que deseja cumprir. Amém? Diga no seu coração: Senhor, abra o seu coração e diga: Senhor, se o Senhor me frutificar, os meus frutos alimentarão outras vidas. Se o Senhor ampliar aquilo que está nas minhas mãos, eu servirei ao teu propósito. Se o Senhor confiar recursos a mim, eu os administrarei com honra, sabedoria e generosidade. Glória a Deus. Eu não quero viver apenas para mim. Quero construir algo que permaneça. Quero deixar sementes que continuem florescendo quando eu já não estiver aqui. Quero ser uma mulher que abençoa filhos, famílias e gerações. Quero ser uma árvore plantada junto às tuas águas. Forte demais. Porque agora eu entendo. Prosperidade não é destino. É a ferramenta que Deus usa para cumprir um propósito maior do que nós mesmos. É quando uma mulher compreende isso, ela deixa de pedir apenas por provisão, ela começa a pedir por responsabilidade, sabedoria e legado. E é exatamente essa aliança que nós vamos consagrar diante do Senhor nos próximos minutos. Nós vamos consagrar isso agora em oração. Nós vamos fazer uma oração de consagração ao nosso legado. Mas antes de orarmos, eu quero que você entenda o que nós vamos fazer aqui.
Durante muitos anos, talvez a sua oração tenha sido apenas por provisão. Senhor, paga as minhas contas, me ajuda a pagar meu boleto. Senhor, abre uma porta. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Não é assim? E Deus ouviu cada uma delas. Ouviu. Porque Deus cuida dos seus filhos. Mas existe uma oração que nasce quando a mulher amadurece espiritualmente. Ela deixa de pedir apenas para si e começa a perguntar: Senhor, para que o Senhor quer me prosperar? Oh, glória! Hoje nós não vamos consagrar apenas dinheiro. Nós vamos consagrar propósito. Vamos consagrar legado. Vamos consagrar tudo aquilo que Deus decidiu colocar nas nossas mãos. Porque agora nós entendemos que prosperidade no reino nunca foi posse. Sempre foi responsabilidade. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai, obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez nessa jornada. Obrigada porque o Senhor não tratou apenas as nossas finanças. O Senhor tratou as nossas raízes, curou as nossas feridas, confrontou os nossos medos, destravou as nossas mãos e hoje está estabelecendo uma aliança de propósito sobre as nossas vidas. Senhor, nós consagramos a Ti os nossos frutos, consagramos nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos negócios, o trabalho, Senhor, das nossas mãos, os recursos que temos hoje e aquele que ainda chegarão. Que nada disso nos afaste, Senhor, da Tua presença, que nada disso ocupe o lugar que pertence somente ao Senhor. E que tudo aquilo que passar pelas nossas mãos carregue propósito, honra e generosidade. Faz de nós mulheres que deixam sementes, mulheres que constroem legados, mulheres que abençoam filhos, famílias e gerações. Que a nossa prosperidade seja um instrumento do Teu reino na terra. Nós não queremos viver apenas para nós mesmas, queremos viver para aquilo que nasceu no Teu coração. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e Te agradecemos. Que assim seja. Amém. Glória a Deus por esse dia. Antes de nós fazermos a nossa declaração, eu quero explicar algo para você. Ao longo da nossa vida, nós repetimos muitas mentiras sem perceber. As mentiras sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre escassez, sobre medo, não é verdade? Sobre identidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe poder naquilo que escolhemos concordar. Guarda isso aí. Hoje essa declaração não é uma fórmula, não é um ritual, é um posicionamento espiritual, é uma escolha consciente de concordar com a verdade que Deus construiu dentro de você ao longo dessa jornada. Então, declara comigo: eu não nasci apenas para sobreviver, eu nasci para frutificar. Eu sou uma mulher plantada pelas mãos de Deus. As minhas raízes estão firmadas na Sua palavra e na Sua presença. Os frutos que Deus colocar nas minhas mãos servirão ao seu propósito. A minha prosperidade não terminará em mim e ela alcançará outras vidas. Eu renuncio à mentalidade da escassez, renuncio o medo de prosperar, renuncio à culpa de crescer e de construir. Eu recebo a responsabilidade de administrar com honra tudo aquilo que Deus me confiar. Serei fiel no pouco, serei generosa na abundância e permanecerei dependente do Senhor em todas as estações da minha vida. Eu escolho construir legado, escolho deixar sementes para a próxima geração, escolho ser uma árvore frutífera no reino de Deus. Aleluia. Porque agora eu entendo, prosperidade não é o meu destino.
Prosperidade é uma ferramenta para cumprir o propósito que Deus escreveu para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus. Forte, né? Agora nós chegamos ao fim dessa jornada. E eu quero que você olhe para trás por alguns instantes. No primeiro dia, Deus mostrou que existia uma prisão que você já não percebia mais. No segundo dia, Ele revelou as raízes da escassez que sustentavam muitos dos teus medos. No terceiro, Ele confrontou a falsa humildade que escondia o medo de prosperar. No quarto, fechou os vazamentos que roubavam aquilo que passava pelas suas mãos. No quinto, tocou feridas que continuavam governando decisões importantes na sua vida. No sexto, destravou o trabalho das suas mãos e devolveu coragem para plantar sementes que estavam guardadas há anos. E hoje, Deus está estabelecendo uma aliança de propósito, uma aliança de legado, uma aliança que vai além desta geração. Porque agora você entende algo que talvez nunca tenha compreendido antes. O dinheiro nunca foi o centro da história. O dinheiro foi apenas o lugar onde a dor apareceu. Mas Deus decidiu restaurar a mulher, restaurar as raízes, restaurar as mãos e revelar o propósito por trás da prosperidade. Você não nasceu apenas para pagar conta, você não nasceu apenas para sobreviver, não nasceu apenas para acumular recursos, você nasceu para frutificar. Guarda isso, anota aí. Uma árvore não come os próprios frutos, ela alimenta outras vidas. Uma árvore não descansa na própria sombra, ela oferece descanso a quem está cansado. Uma árvore produz sementes que continuarão florescendo muito depois da sua existência. E essa é a minha oração para você, que a sua vida produza frutos que permaneçam e que os seus filhos sejam abençoados pela sua obediência, que outras mulheres encontrem esperança através daquilo que Deus fará nas suas mãos e que a sua casa seja um lugar de provisão, paz e generosidade. E quando alguém perguntar o que aconteceu na jornada de Zata, você possa responder: Deus não mudou apenas a minha relação com o dinheiro. Deus restaurou a mulher que eu me tornei. Valeu a pena cada lágrima, cada confronto, cada oração, oh glória, porque o Senhor não estava formando uma consumidora de bênçãos. Ele estava formando uma mulher de propósito, uma mulher de aliança, uma mulher que deixará legado. Meu Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus projetos e tudo aquilo que passar pelas suas mãos. E que você permaneça plantada junto às águas do Senhor, frutificando no tempo certo para a glória dele, para o bem de muitas vidas. Que Deus te abençoe. Após essa aula vai ter o resumo, vai ter o exercício e vai ter tudo que nós plantamos nessa jornada lá dentro do grupo. Continue comigo que não termina aqui. Acabou essa jornada, mas nós continuaremos avançando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.